dar uma elogiada só porque eles estão aqui. Tá. Bom, é isso, Luiz. Passar para você então, cara. Vou tirar Então, a beleza. câmera aqui. Eu vou trocar, vou ficar alternando telas aqui para mostrar. Mas, gente, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é conhecer o script do Crystal, o que o Crystal faz, o que ele oferece, e um input geral, dar uma olhada geral na parte de estrutura dele, de otimização. E se der tempo, ainda a gente já começa a dose estrutura de bandas hoje. Tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu quero mostrar para vocês o site do Crystal. Hein, Luiz, quando você usar o Oi. terminal, você consegue aumentar um pouquinho a fonte depois? Não, aumenta, aumenta. Eu dou um zoom ali. Se eu ia testar na hora que a gente for para lá. Então, assim, o que nós temos aqui no Crystal? Esse site do Crystal, ele é um site muito interessante porque ele tem muitas coisas. Tá? É diferente de alguns softwares onde você entra no site só tem a informação de compra e venda, não. O Crystal tem algumas ferramentas bem interessantes para pós-processamento e também para informação do cálculo. Então aqui tem propagandinha, fazemos isso, fazemos aquilo e tudo mais. Aqui na lateral tem o manual do usuário e tem o tutoriais. Esse tutorial do projeto Tutoriais do Crystal, eles têm um tutorial extensivo de boa parte de tudo que você precisa, de tudo que você consegue fazer com o Crystal, bem explicadinho. Qual é o grande problema do tutorial? Cada pesquisador fez a sua parte no tutorial. Então você tem, por exemplo, alguém fez a parte estrutural e alguém fez a parte de superfície. São dois pesquisadores diferentes. E alguém fez a parte de magnetismo. Então cada um deles faz uma coisa e cada um deles vai usar um critério diferente de shrink, um critério diferente de Fmix e tudo mais. Então dá um pouquinho de discrepância nos critérios ali do DFT, mas eu vou explicar para vocês e aí vocês vão entender mais ou menos como seguir seguindo cada um desses tutoriais. Tá? Enfim, outra coisa importante que o Crystal tem é uma base de conjuntos de base, um suporte de conjuntos de base, porque você tem uma tabela, você tem aqui a tabela periódica e você vai escolher um átomo que você precisa. Então, por exemplo, quero oxigênio. Ele vai aparecer para você um conjunto, né, ou todos os conjuntos de base possíveis ou já disponíveis para o Crystal ou que já foram publicados de alguma maneira com, né, produzidos diretamente para o Crystal. Professor, dá para eu usar o Base Set Exchange para fazer a conversão do conjunto de base? Gente, dá. O grande problema é quando você pega lá aqui alguma coisa, por exemplo, vou pegar uma 321G aqui para o oxigênio também. Vou converter ela para o Crystal. Quando eu obtenho esse conjunto de base, ele parece pequeno e tudo mais. Esse 321G, ele é uma base bem pequena, realmente ele vai resultar numa base pequena. Só que se você pega bases um pouco maiores, por exemplo, você pega uma 621G para o mesmo átomo, aí você vê que ele começa a crescer. E o problema é dessas bases convertidas de outra função, né, com polarização aqui difusa, ela vai começar a crescer. O grande problema é que o Crystal, ou é que essas bases não foram otimizadas para como o Crystal constrói os orbitais. Então acaba que você precisa mexer nos parâmetros adicionais para fazer com que ele para fazer com que o cálculo avance. É uma boa aproximação. Nós já fizemos alguns testes com essa mudança de base de outro, uma base geral para a base do Crystal, ele funciona, ele roda. Só que você precisa aumentar tanto alguns critérios de cálculo para ele funcionar que acaba que ele fica muito custoso. O cálculo que demorava 15 minutos para otimizar vai passar a demorar um dia para otimizar. Então começa a ser muito custoso e começa a ficar inviável se você quer trabalhar com sistemas e escalonar sistemas. Tá? Mas é uma possibilidade também. Ok? Enfim. O que o Crystal oferece para nós, gente? O Crystal vai oferecer para nós, basicamente, deixa eu trocar aqui.
dois executáveis, certo? Desses executáveis que o Crystal nos oferece, nós temos dois que são muito úteis. O primeiro desses sistemas, que é bastante útil, é que nós teremos dois executáveis principais. O Crystal e o Properties. Qual que é a diferença? O Crystal faz o processamento e o Properties faz o pós-processamento. Então, basicamente, o que nós temos é o seguinte. O processamento vai ser pegar o cálculo, criar uma estrutura, gerar uma função de onda para o teu sistema. O pós-processamento vai ser qualquer análise que você vai fazer em cima dessa função de onda. Então, fazer um DOS, fazer um estrutura de bandas, fazer um mapa de densidade de carga, tudo isso daqui vai sair diretamente do pós-processamento, que é o Properties. O nosso objetivo hoje é que a gente veja um input geral para o Crystal, para otimização de estrutura, certo? Para um sistema simples, ver os aspectos gerais desse sistema e depois disso, talvez já usar alguma coisa do pós-processamento. Beleza? Para a gente entender, o input do Crystal ele é um pouquinho diferente, ou ele é bem característico dele, porque, por exemplo, se pegar o VASP, você tem vários arquivos. Você tem o POSCAR, você tem o arquivo de input, tem o arquivo de base, enfim. O Crystal tem um arquivo único, onde você coloca tudo que é o arquivo input. Para o pessoal que estiver usando a versão de demonstração lá para Windows, a gente vai ter o arquivo input, ele chama .d12. Quando você está usando no Linux, ele funciona sem formato também. Tá? Quando você vai usar o Ubuntu ali, o sistema Unix, ele vai funcionar só como input ou o nome que você quiser colocar. Tá? A estrutura do input do Crystal, ela se divide em três. Ela vai se dividir em três grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco da estrutura, certo? Então ele vai ter diferentes comandos, vai ter diferentes linhas e cada linha tem que significar uma coisa. Então a primeira linha do arquivo é um nome qualquer. Você escolhe o que você vai colocar. Então aqui nesse caso é o nome do input. Beleza? Na segunda linha do input, você fornece que tipo de cálculo você quer fazer. Por quê? Dependendo do tipo de cálculo que você vai fazer, você vai ter uma diferença de como o sistema vai ler esse input. Se você tem um sistema cristalino, que é um sistema 3D, você vai ter um tipo de input. Você vai ter um sistema de superfície, o slab é um 2D, se for um nanotubo vai ser um D, se for uma molécula vai ser um 0D. Né? Então a gente tem 3D para o crystal, ou para cristais, o 2D para slab, o 1D para nanotubo e o 0D, que aí é para molécula. Beleza? São as possibilidades que nós temos. Minha mesa digitalizadora também está uma beleza hoje. Ok. Quando nós chegamos aqui, definimos o crystal para o sistema sólido, que aqui nós escolhemos a opção 3D, nós temos esses três parâmetros. Esse primeiro parâmetro aqui, que nós vamos chamar de A, ele vai ser o parâmetro onde você vai definir que tipo de sistema você quer escrever, ou que tipo de sistema você quer trabalhar. Ele é o chamado iflag. Tá? O que o iflag diz? Se você usa iflag 0, você vai descrever o grupo espacial em termos de número. Se você usa iflag 1, que é o primeiro ali,
você está usando em forma numérica, em forma simbólica. Né? Então, vou colocar ali, no caso aqui para o ZNO, P63MC, ao invés do número do grupo pontual, que é o 186. Ok? Uma segunda opção, ou o segundo ponto que nós temos aqui, é o IFHR. O IFHR ele é exclusivo para sistemas romboédricos. Quando você tem uma célula primitiva, você tem o sistema cristalino, você tem lá o sistema romboédrico, ele pode sistema romboédrico, e aí você pode trabalhar com ele, definindo se você vai querer trabalhar com uma célula romboédrica, se você definir como um, ou com uma célula hexagonal, quando você está trabalhando com esse tipo de sistema específico, que você pode chegar num subset, ou ele pode ler de forma equivocada o teu grupo pontual. Tá? E o último fator é o zero, o terceiro aqui que nós temos, é o IFSO, que é como você vai deslocar a origem em relação à tua estrutura. No caso, que é indicado pelo manual, é você trabalhar com o zero, que aí você faz a origem distinguida ou caracterizada pelo próprio grupo pontual. A linha seguinte desse input vai ser aqui agora o teu grupo pontual por si só. Depois disso, nós chegamos para os parâmetros de rede. Uma coisa importante que se precisa prestar atenção sobre o input dos parâmetros de rede no Crystal é quais parâmetros de rede eu preciso fornecer. O Crystal vai trabalhar sempre com a periodicidade do teu sistema. Então ele vai extrair informações direto do teu grupo pontual. Então, por exemplo, se você tem uma célula cúbica, o Crystal vai precisar só de um parâmetro de rede. Vai precisar de um único parâmetro aqui. Por quê? Porque ele sabe se teu sistema é cúbico, os ângulos vão ser 90, 90 e 90. O parâmetro de rede C e o parâmetro de rede B vai ser igual a esse único valor que você tem. Certo? Se você tem um sistema tetragonal, você vai ter que colocar o primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. O parâmetro A e o parâmetro C. Os ângulos ele sabe e ele sabe que o B vai ser igual a A. Então ele vai pegar só o que você colocou e vai ler. Professor, e se eu colocar aqui todos os parâmetros de rede? Parâmetro de rede A, B, C, o alfa, beta e o gama, os três ângulos. Se você colocar todos esses parâmetros, ele vai ler o primeiro como sendo A, e o segundo parâmetro ele vai ler sendo a próxima coisa que ele espera pelo grupo pontual, e o resto ele vai ignorar. Então, por exemplo, você tem um grupo pontual hexagonal como esse aqui, você coloca o parâmetro A, B e C, ele vai pegar o A como 3.81, o B como 3.81, vai pegar o C como 3.81 e não o C em seguida. Então você só coloca o que ele precisa a partir lá das redes cristalinas de Bravais. Beleza? A próxima linha que a gente tem é o número de pontos que você vai, o número de átomos não reprodutíveis que você tem na tua célula. Certo? Aí a próxima linha, você começa com as coordenadas. A coordenada começa primeiro com o número atômico do teu sistema. Depois disso, seguido pelas coordenadas fracionárias aqui. Beleza? Uma coisa que é importante a gente entender. Quando a gente se trabalha com sistemas 3D, as três coordenadas, tanto alfa, tanto x, y e z, são coordenadas fracionárias. Quando você for trabalhar, então, com coordenadas, sistemas 2D, x e y são fracionárias e z é em angstrom. Se você for trabalhar com o sistema 1D, x é fracionário, y e z são em angstrom. E então, o 0D, as três são em angstroms aí. Beleza? Um outro fator, quando a gente for trabalhar, e eu vou mostrar para vocês alguns modelos nas aulas seguintes sobre sistemas 2D, o Crystal aplica vácuo real no nosso sistema. Então, o parâmetro de rede C do sistema de slab ele é 500. Ele é enorme mesmo, porque é a forma que o Crystal aplica vácuo no sistema.
tá? Então já tem que já ter isso em mente a hora que for construir um modelo de slab direto para colocar ali que o 500 não precisa, ele sabe que tem que ser 500, tem que colocar o ângulo depois, ok? Beleza. Coloquei a primeira coordenada, coloquei a segunda coordenada. Pode falar, Alexandre? É só uma pergunta, Luiz, assim, você sabe se tem alguma ferramenta que, tipo, sei lá, dado o CIF do Cristal, ela lê e coloca nesse formato do Crystal, por exemplo, alguma coisa assim? Então, normalmente eu pego o CIF direto e não precisa nem converter, o dado do CIF já sai certinho. A única questão é quando você tem aquelas ocupações mistas de um sítio, que você tem 0,88 do sítio ocupado por esse e 0,12 é ocupado por outro elemento. Nesse Isso é aquele caso, negócio você, de Virtual Crystal Approximation, né? aí você tem que aumentar a célula e mudar. Então, mas eu digo assim, imagina que eu tenho a estrutura no formato CIF. Tem Aham. alguma ferramenta que ela converte para essa estrutura do Crystal, do código? Hum, eu nunca encontrei, nunca procurei também. O Crystal não Cara, tem uma vou te mostrar interação muito direta com o CIF. mostrar uma coisa aqui, então. Mandei um link aqui, às vezes pode ajudar. Não sei se mudou muita coisa do 14 para o 23, mas. Ai, mudou pouca coisa. Eu digo no formato da estrutura cristalina, né? Isso que eu quero Aham. dizer. Não, isso, parte de estrutura não mudou nada. Dá uma olhadinha nesse site aí, só para você ver. Parece Ah, ele, interessante. ele já faz a conversão direto. Deixa eu ver se eu tenho algum CIF aqui fácil. Ele pede um block name aqui, né? Para colocar. Eu tô procurando algum CIF aqui também, mas eu não lembro onde eu coloquei. Isso que eu tenho. Ah, achei um aqui. A gente tem que abrir o CIF para pegar esse bloco. Para ele ver de onde ele tem que tirar. Deixa eu ver se é isso aqui que ele está pedindo. É, o que que esse block name que ele quer, eu não faço ideia do que é. Pois é, eu também estou tentando tentar descobrir o que ele quer, até abrir o CIF aqui. Peguei o nome das sessões para ver, mas ele não. É, bom, paciência. Beleza. Gente, então assim, chegamos aqui e colocamos as coordenadas. Um ponto importante que nós temos que prestar atenção é esse primeiro bloco, a última coisa dele deve ser a otimização da estrutura, obrigatoriamente. Se não for, ele vai dar erro. A otimização tem que fechar o sistema. O Crystal já tem parâmetro e toda a otimização dele já é definida. Então você só escolhe como você quer fazer. Nós temos três modos principais para otimização. O primeiro desses modos é esse que está aqui, que é o Full OptG. O Full OptG está dizendo, como o próprio nome já diz, é fazer a otimização completa. Então ele vai otimizar tanto posição atômica
quanto parâmetro de rede. Aí nós temos a opção de só otimizar parâmetro de rede, que é o cell only, e só parâmetro de rede, e só posições atômicas, que é o atom only, ou intredum, dependendo da versão do Crystal, porque eles mudaram uma vez, depois voltaram, eu não me lembro como está no 23 agora, porque normalmente a gente só faz otimização completa, tá? Se não me engano, está como intredum. Enfim. E aí você fecha isso com o NDOPT. Temos mais opções dentro do Optegion? Temos. Né? Por exemplo, eu vou falar disso melhor depois, mas quero reiniciar um cálculo que morreu. Caiu a luz no meio do cálculo, perdi tudo que eu estava fazendo até ali? Não. Você pode fazer um restart nele, só que esse restart ele só acontece depois do primeiro SF. Então, rodei o primeiro SF, está na otimização, consigo reiniciar. Estou no meio sei lá, estou na frequência do átomo 10 dos 50. Posso restartar a partir dele? Porque eu não posso reiniciar no meio do SF. Isso ele não faz. Beleza? Maravilha. Terminamos o primeiro bloco. Nós podemos passar para o segundo bloco, que é o bloco da base. O Crystal tem a opção de você usar a base normal. Luiz, eu posso te fazer uma pergunta antes de você passar para a base? Diga, Alexandre. Imagina o seguinte, imagina que eu estou com um trabalho com vários materiais e eu primeiro fui lá e otimizei a estrutura de todo mundo. Então eu já tenho a célula unitária otimizada e aí depois eu quero pegar ela e fazer um cálculo de bandas, por exemplo. Eu sou obrigado a otimizar ela de novo? Ou tem alguma flag, tipo assim, não mexe na célula? Não. É só você não colocar o bloco. Se você não colocar o bloco do Optegion, ele faz o pontual. Aí ele só pegou a tua estrutura, que você já colocou. Tá, entendi. Entendeu? Esse bloco já é otimização, não é o bloco da estrutura, então. Não, é que eles são o mesmo bloco. O bloco de otimização é porque tem mais flex que você pode colocar, só que sempre que você vai vou colocar supercell. Supercell tem que estar sempre antes da otimização, por exemplo. Tá. Entendi. Mas não obrigatoriamente ele precisa otimizar. Só um detalhe também, Alexandre, quando você tem uma estrutura, depois eu vou mostrar para vocês como funciona, mas você pode pegar o resultado da estrutura própria que o Crystal gera e usar isso como arquivo de entrada, para você não precisar toda vez tirar a estrutura e olhar manualmente. Então, ele já puxa automático do próprio resultado. Então já facilita. E cálculo de banda, você nem precisa dar estrutura para ele, você só dá a função de onda, ele tira a estrutura da função de onda. Então, interessante isso. Beleza? Gente, então, conjunto de base. O Crystal tem a opção de você usar o conjunto de base padrão. Né? Você escolhe lá 321G, 621G. Enfim, mas é uma função nova do Crystal. Eu confesso a vocês que nós usamos isso muito pouco. Nós temos trabalhado principalmente com as bases já otimizadas do Crystal, que já estão bem consolidadas, já não dão problema, já roda e alegria. Então, lá naquele site que eu mostrei para vocês, lá no Base Set do Crystal, tem os conjuntos de base. O conjunto de base do Crystal ele tem esse formato aqui numérico que vocês estão vendo. Certo? Esse em verde aqui no slide. O que eu tenho para mostrar para vocês, o que eu tenho para explicar para vocês é basicamente uma estrutura geral disso aqui. Então a primeira coisa que nós temos, e é importante a gente saber para entender como que o Crystal vai ler isso, é esse primeiro número aqui é o número atômico. Então, lembra no slide anterior, ou lá no bloco anterior, onde a gente colocou o número atômico do sistema? Beleza. É esse mesmo número atômico que ele tem que começar o conjunto de base. Certo? Por quê? Porque ele vai identificar primeiro átomo, ou esse átomo, nesse ponto aqui da célula unitária, eu tenho que colocar essas funções de base para descrever. Esse sítio aqui. Então, tem que estar o mesmo número atômico. Então, o primeiro valor é o Z. O segundo valor é o número de blocos de função que ele vai ter, ou quantas funções de onda ele vai ter para cada um desses sistemas. Então, nesse caso, essa aqui vai ter 4. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 grandes blocos de funções de onda. Cada grande bloco desse de função de onda, ou de funções de base, vai descrever normalmente um orbital puro ou um orbital híbrido do sistema. Por quê?
Porque os conjuntos de base do Crystal têm as opções de escrever um orbital S, um orbital SP, um orbital P, orbital D ou orbital F. Certo? Aqui o SP. Maravilha. Quando nós temos orbital S, o número que vai aparecer é o zero. Quando é um SP, vai ser 1, P 2, D 3 e F 4. Aonde esse número vai aparecer, gente? Esse número é o segundo número aqui, ó. Então, toda vez que você lê um conjunto de base, você consegue descrever qual tipo de função ou qual tipo de orbital está sendo descrito nele, só conhecendo o que cada número significa. Então, o segundo número no bloco, o primeiro número é zero, para indicar que é o começo de bloco. Tá? O segundo número, aí é o tipo de orbital que você está descrevendo. O terceiro número é quantas funções esse bloco tem. Nesse caso, eu tenho 8 funções de base descrevendo esse mesmo orbital. Beleza? Então, 8 aqui. O próximo número, 1.0, é um fator padrão do conjunto de base do Crystal. E esse número que eu vou destacar para vocês aqui agora é o número de elétrons que são descritos por esse conjunto de base. Tá? Ou por esse conjunto de funções aqui que estão descrevendo esse orbital S. Então, nesse caso aqui, para o oxigênio, a gente tem 2 elétrons no S e 6 elétrons no orbital SP, que está aqui. Beleza? E notem que nós temos mais duas funções maiores aqui, ou duas funções posteriores. Duas funções posteriores aqui, que vão descrever orbitais SP, que seriam o 3sp e o 4sp. É muito comum dentro do Crystal os conjuntos de base serem muito maiores do que o sistema tem, que isso garante uma precisão maior. Tá? Os primeiros conjuntos de base que foram ali lá para a versão 90 e o Crystal 98 usava muito conjunto de base menor, até por causa do limite computacional que se tinha na época. E aí, com o passar do tempo, eles foram aumentando. Beleza? Ok, coloquei o primeiro conjunto de base, está aqui. Coloquei o segundo conjunto de base, coloquei ele. Como eu fecho tudo? Com 99,0. Ok? Faltou aqui no slide, mas tem, depois desse 99,0, tem uma keyword endbs, que é end base set. Beleza? O que é importante falar? Só uma pergunta. Você vai ter um NDBS para cada espécie química ou um NDBS para tudo no final? Depois de tudo. Depois de tudo. O 99,0 finaliza os conjuntos de base. Coloquei o conjunto de base para todo mundo, 99,0. Daí, eu ainda tenho outras opções que você pode colocar para controlar, para colocar a função fantasma, os dummy atoms ali no meio, e aí o NDBS fecha esse bloco de base. Quer dizer que se eu botasse outra base, tipo assim, sei lá, aqui é 8,4 e a base. Aí o outro seria, sei lá, 6,2. Aí seria 6,2 a base de baixo, aí no final 99,0 e NDBS. Isso. A gente eu vou mostrar para vocês já um input geral, assim, só que daí, como comentando antes, fica mais fácil de analisar ele quando a gente chega nele. Beleza? Ok. Colocamos o conjunto de base. Só lembrando, os conjuntos de base que o Crystal vai trabalhar são conjuntos de base do tipo gaussiano. E ele vai ter as duas opções, ao elétron e pseudopotencial. As versões mais novas do Crystal, que já é a partir do Crystal 0, do Crystal 14 em diante, eles já permitem que você coloque que você coloque teu pseudopotencial sem que ele seja um pseudopotencial bem estabelecido. Tá? Qual é a única coisa que ele pede? A única coisa que ele vai mudar é, vou colocar aqui um pseudopotencial. Então ele vai ser 200. Né? Então se eu quero fazer um oxigênio pseudopotencial, em vez de ele ser 8, ele vai ser 208. O número dele. Aí ele entende que isso é um conjunto pseudopotencial. Só simplesmente isso, ok? Obviamente, quando a gente marca aqui o 208, por exemplo, lá no bloco anterior, a gente vai ter que também colocar aqui o 208, para ele entender que esse átomo é dessa base.
Ok? Maravilha. Colocamos aqui. Terminamos o conjunto de base. Vamos para os parâmetros de cálculo. O padrão, o default do Crystal é Hartree-Fock. Então, se você não define o método aqui embaixo, ele vai fazer o Hartree-Fock. Tá? Uma coisa que é bem interessante, até um pouco confuso dentro do Crystal, que eu já perguntei várias vezes e ninguém me deu uma resposta muito direta sobre isso, é por que o Crystal funciona tão bem para híbrido e se você pegar um GGA puro ele demora mais? Isso deve ser gambiarra. Sim, com certeza. Até o pessoal teve na escola do Crystal, o pessoal do grupo, e todo mundo falava para eles assim, olha, faz a estrutura com PBE e depois usa a parte eletrônica no híbrido. Um modelo grande, por exemplo, que vai demorar um supercomputador 8 horas com B3 Leap ou qualquer outro híbrido, quando você roda ele com um GGA normal, ele não funciona tão bem. Às vezes ele nem consegue convergir. Então, isso cheira gambiarra, cheira alguma forma de implementação que ele funciona muito bem nos híbridos, mas o GGA puro ele não consegue fazer isso de forma tão eficiente, então ele acaba sendo mais demorado. Tá? Beleza. Aqui nesse caso, gente, é só DFT e o funcional. Os funcionais do Crystal já tem pré-estabelecido. Então você coloca só uma keyword e você tem a possibilidade. Uma outra coisa que também o Crystal tem que também é interessante sobre o funcional, deixa eu mostrar aqui para vocês. É essa possibilidade aqui. Ao invés de você só colocar, por exemplo, o funcional que você quer, você pode simplesmente modificar esse funcional. Então você pega aqui, o que significa eu colocar um B3 Leap? Toda vez que você coloca um B3 Leap, você está colocando para troca um funcional de back com a correlação de Leap e um fator híbrido de 20% e os valores não locais de 0,9 e 0,81. Então você pode modificar o teu funcional de acordo com a necessidade que você precisa do teu sistema. Por que isso? Porque, por exemplo, você vai pegar o funcional híbrido, o B3 Leap do Crystal. Ele vai usar o potencial lá do Slater Vosk no SER, Wilson Vosk no SER lá, a versão 5. Aí você pega, dependendo da versão do Gaussian, ele está usando a versão 3 ou a versão 1 do SWVN. Então, você consegue padronizar o teu funcional, o teu resultado, para comparar com o resultado de um funcional, do mesmo funcional com outra versão que esteja no outro código. Tá? Beleza. Isso é uma coisa legal também, só para mostrar para vocês. Aí, ao invés de você colocar uma única keyword, como B3 Leap, você coloca simplesmente ali ou você coloca todo esse bloco aqui. Ok? Beleza. Retomando aqui, temos então DFT funcional, o end para fechar o bloco do método. Depois disso, quando nós estamos fazendo cálculos com sólidos, nós precisamos obrigatoriamente, tanto para o sistema 3D, 2D e 1D, colocar os fatores de shrink. O que é esse shrink? O primeiro valor é o fator lá da compressão do número de pontos K que você vai usar no teu sistema para criar a malha de pontos em cada direção, de acordo lá com o Monk Spec, que é o método principal que a maioria dos programas usa para criar essa malha de pontos K. E aí você define. Professor, preciso usar valores muito grandes? A resposta é não. Tá? Sistemas cristalinos nos convencionais, gente, você pode colocar malhas de 8, malhas de 10, você vai ter o mesmo resultado. Tá? Não dá uma diferença tão grande assim. Se o teu sistema é bem grandão, tipo
um MOF, aí você pode usar um shrink um pouquinho menor. Pode usar um 2, um 3, tudo depende do sistema, ok? O valor que eu uso como padrão para começar aqui é sempre 8. Tá? Um fator bom, não vai dar um custo computacional muito grande, mas vai funcionar bem. O segundo fator que nós temos aqui para o shrink, ele é necessário para fazer, para samplear os pontos K quando você tem um sistema condutor. Então, obrigatoriamente, ele não precisa ser definido, você pode colocar ele como zero. Só que o próprio manual do Crystal enfatiza uma coisa. Toda vez que ele começa a convergir, começa os primeiros SCFs da parte eletrônica em qualquer sólido, muitas vezes ele começa como um sistema condutor. Então, se você não faz uma boa descrição desses pontos K enquanto ele tem uma boa malha de pontos K enquanto ele está sendo condutor no ou a primeira função tentativa é condutora, você não vai chegar, ou você pode não chegar em bons resultados. Então, o que a gente usa normalmente é o mesmo fator, 8 e 8. Esse segundo fator só vai operar quando o teu sistema estiver com o sistema condutor, ou com um gap condutor, ou uma separação muito pequena entre banda de valência e banda de condução. Beleza? Luiz, só uma pergunta. Tem alguma equação que associe esse 8 ao Montross-Pack? Alguma coisa assim no manual? Tem. O manual escreve bem certinho, ele tem um apêndice só para isso. Bem grande, explicando como ele constrói. Deixa eu pegar aqui, eu estou com essa parte aberta, se não me engano. Eita, aqui. São os critérios de tolerância, a gente já vai falar deles. E aqui ele tem o fator do Chile. Aqui. Que é o ISP e o IS. Aí ele explica bem certinho como funciona cada um deles e por que eles são importantes. Ele tem tudo que o Crystal, na verdade, ele separa tudo, ele tem a parte operacional lá em cima, né? Como fazer, e daí na seção de baixo ele tem a parte de explicação de por que ele faz isso. Tá? Ele mostra quanto calcula, que tamanho vai ficar, o número de pontos K que você vai ter, enfim, no sistema. Ele descreve bem certinho aqui essa parte. Tá? Deixa eu puxar aqui. Beleza. Uma coisa que o Crystal tem que é bem interessante são os aceleradores de convergência, gente. Um desses aceleradores de convergência é o Lab Shift, certo? O que esse Lab Shift faz? Ele vai colocar a grande dificuldade que se tem normalmente em fazer o SF é chegar nos orbitais virtuais, que são os orbitais não ocupados. Então, ele adiciona uma energia a esses orbitais desocupados, que são ali a banda de condução, por exemplo, no sistema cristalino, que ele vai auxiliar a convergência dos SCF. Nesse caso, a gente está colocando um fator de 15 aqui, mas depende de sistema. Tem sistema que converge com 5, tem sistema que converge com 15. O pessoal do Crystal fala, nem precisa você colocar Lab Shift. Gente, precisa, tá? Porque um sistema que vai convergir em 15 ciclos, 20 ciclos com Lab Shift, converge para a mesma coisa sem Lab Shift em 200 ciclos. Tá? Então, esse Lab Shift, ele parece como, você pode usar esse acelerador, mas ele é praticamente fundamental se você quiser bons resultados com o tempo racional. Tá? Professor, da mudança, eu colocar um Lab Shift 5, um Lab Shift 15 e 30, o resultado é o mesmo de você fazer 100. A diferença é que ele chega no resultado mais rápido. Okay? Você pode comparar a estrutura de bandas, energia, parâmetro de rede, função de onda, o resultado é o mesmo, só muda o tempo que ele demora para convergir esse teu sistema. Okay? O Fmix é o grau de mixagem das integrais do Hartree-Fock, lá, padrão de todo o sistema de cálculo. Tá?
O padrão do Crystal é o 30. Na versão 23, na versão 17. Na versão anterior, se não me engano, na 09, ele era 40. Mas como esse input aqui, ele é um input que eu ensino os alunos desde da versão 09, o fmixing permanece aqui. Se você omitir o fmixing, ele usa para omitir essa parte aqui, ele vai usar o valor padrão dele, que é de 30. Ok? Luiz, esse Fmix é aquela mistura de densidade entre a Isso nova e a mesmo. velha? Isso mesmo. É aqui, Entre os... normalmente, quando a gente faz no VASP, ou até nos outros, eu sempre uso 10. Usa 10. O padrão do Cristo é 30. Muita gente fala que é alto. Usa mais, usa menos, enfim. A gente tem usado 30, que é o padrão do Crystal. Fiz teste com 10 da mesma coisa, então eu segui usando o 30. Enfim. O Hoje, Max... geralmente, assim, a gente baixa ele quando o cálculo começa a não querer convergir. a gente faz a mesma coisa. A gente já tentou usar um, quando ele não vai. Para ver se ia. O Max Cycle aqui, gente, tem dois Max Cycle que você... Na verdade, tem vários Max Cycle. O Max Cycle que a gente coloca no final, nesse terceiro bloco aqui, que são os parâmetros de cálculo, é o número de ciclos para o primeiro, ou para os SCF. Então, para cada estrutura que ele gera, então se deu uma estrutura, ele vai fazer um SCF até convergir. O critério de convergência desse SCF é 10 a menos 8. Ele atingiu 10 a menos 8 de diferença de um ciclo para o outro, ele passa para o próximo passo. Quantos ciclos ele tem para fazer isso? Quantas tentativas ele tem para fazer essa convergência? 130. Porque eu defini aqui. O padrão, se não me engano, do Max Cycle é 100. O padrão, se você não colocar, ele vai fazer 100 ciclos. O que isso significa? Significa que ele vai fazer 100 ciclos, se não convergir, ele não faz mais nada. Ele só vai dizer assim, too many cycles, revisa teu sistema. Posso colocar 5.000? Teu critério. Qual é o critério, qual é o ponto que tem que se tomar cuidado com esse Max Cycle aqui, gente? Esse Max Cycle serve para o SCF ou para o primeiro SCF, que é da tua estrutura tentativa, mas ele também serve para as otimizações. Então, cada estrutura que você faz, ele vai precisar fazer 15 estruturas de otimização. Nem toda estrutura que ele faz um deslocamento de um átomo, uma redução do parâmetro de rede, vai ser uma estrutura aceitável. Nem todas elas vão levar uma minimização de energia. E nem todas convergem facilmente. Então, se você coloca, eu tenho um cálculo que ele roda em 100 ciclos, o primeiro SF, e você coloca 2.000, quando ele chegar numa estrutura ruim, que ele gerou ali pelo algoritmo, ele vai ficar testando 2.000 ciclos nessa estrutura. Então, o teu cálculo vai demorar mais, muito mais. Então, você tem que pensar o seguinte, o Max Cycle que você coloca, que a gente tem usado, normalmente é assim, eu tenho um sistema pequeno, faz 20 ciclos, coloca 100 ciclos para dar tempo, não é custoso, não vai dar diferença. Tem um sistema que é mais complicado, preciso ali de 200 ciclos para convergir o primeiro SF, aí você coloca um 500. Tá? Coloca 2 vezes e meia ali ele e tal. 2 vezes e meio o valor do primeiro SF é um bom número para início. Claro, tem sistemas que precisam de mais tempo para fazer essa convergência, principalmente se for sistema magnético. Você vai precisar de mais ciclos nesse SCF para você conseguir convergir. Beleza? Depois disso, eu sempre incluo um PPAM. O PPAM é para fazer análise de Millikan. Ele já vai sair no final do teu output uma análise das cargas de Millikan para o sistema. O Crystal faz outras análises, ele faz Bader, ele faz Hirschfeld, faz uma outra que eu esqueci o nome lá também, que é menos famosa. Mas o Hirschfeld e essa outra saem por pós-processamento. Você pega a função de onda e roda ela depois. O PPAM já sai direto aqui, né? Já sai direto no output. Para uma análise inicial ali, só bater o olho e ver uma informação interessante. Terminamos o input com o end, ok? Com isso a gente tem uma estrutura dele bem definida. Agora, vamos para o que interessa. Vamos
rodar esse cálculo, que eu quero mostrar para vocês também a estrutura do output que a gente tem. Então aqui está o input, certo? Tá bom assim o tamanho para vocês? Vocês estão enxergando? Sim, na minha opinião, tá bom. Eu não sei os demais, mas... Beleza. Então assim, como eu falei para vocês, tá aqui tá o input, belezinha. Crystal, informando para ele como que ele vai ler as informações embaixo, coordenadas, otimização completa. Começa o grupo do conjunto de base. Aí está aqui, primeiro conjunto de base para o Zinco, 38, 8 blocos de função. Terminou os 8 blocos de função, ele vai esperar ou um 99.0 ou um próximo conjunto de base. Se não aparece nenhum dos dois, ele dá erro. Ok? Vem o segundo, para o zinco, para o oxigênio. Terminei os conjuntos de base, fecho com 99.0. Depois, com o ENGVS. Coloquei os parâmetros de cálculo aqui. Esse daqui eu devo ter copiado sem o ENG aqui. Agora é só rodar. Eu tenho um script aqui para lançamento. E deu errado. Rodando um arquivo que não existe, não vai dar certo. Eu ainda sigo tentando o arquivo que não existe. Gente, ele já passou para otimização, tá? Esse cálculo do Crystal de otimização do ZNO é um cálculo bem simples, é um cálculo super rápido que a gente tem, tá? Ele vai demorar aqui em torno de 3 minutos ou 2 minutos. Não é um computador super rápido, é um AMD, é um Ryzen 7, tá rodando com 8 núcleos aqui, certo? Então ele já passou para otimização, já está no 5º ciclo. Uma coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o SCF do Crystal. Lembra que eu falei para vocês que eu coloquei 100 ciclos? Esse sistema é um sistema bem comportado. Então, quando a gente começa a analisar o perfil de energia do sistema, a gente tem que pensar em duas coisas. Ou a energia está diminuindo, ou não. Mas a gente precisa do seguinte: o SCF converge a primeira estrutura quando esse primeiro fator aqui, o DETOT, chega em 10 a menos 8. Certo? Então, ele convergiu aqui, ó. Então, significa que a diferença de energia do ciclo 8 para o ciclo 7 foi tão pequena que ela foi de 10 a menos 8. Para o Crystal, isso é suficiente. Beleza? Ah, professor, ele está diminuindo, está aumentando. Ele se contenta com 10 a menos 8. Tá? Porque ele sabe que isso daqui é menor que essa primeira. Então, para ele já é suficiente. Hein, Luiz, tem como controlar esse parâmetro aí ou não? Tem sim.
Tem. Você pode escolher isso com o TOLD. É uma opção. Já terminou. Você consegue controlar os parâmetros. Pode aumentar, você pode diminuir, enfim. Tem sistemas, por exemplo, que eles só conseguem convergir até 10 a menos 5. Não vai? Aí ele fala, ó, você tem certeza da tua estrutura, você tem certeza do teu sistema? É porque ele é complexo? Diminui um pouquinho o critério do SF. Tá? Mas aí esse você pode controlar o bel prazer. É só você incluir a keyword ali no input e você controla. Tanto o critério da energia na otimização, quanto os critérios DRMS, displacement lá do deslocamento lá da otimização, quanto o critério da energia, quanto o critério da frequência, você consegue controlar tudo isso. Só que, claro, tem que ter um input ou uma keyword específica para cada um deles. Tá? Beleza. Vou apresentar para vocês o input do ZNO. Ou melhor, o input do Crystal. Dá uma diminuir só para ele não ficar tão estourado assim. Então ele começa. Tem 8 processadores. Ele está informando aqui. Vai começar dizendo quem fez, o que você está rodando, o Crystal 23, o nome de quem trabalhou nele. Aí ele começa a leitura do teu input. Então ele pega, olha, pegou o teu título, pegou o teu grupo pontual que você colocou aqui, pegou os parâmetros de rede que você colocou e pegou as coordenadas que você colocou. Nós colocamos uma célula convencional. O Crystal, por padrão, vai trabalhar com as células primitivas do sistema. Então ele mesmo te avisa, olha, a partir de agora eu estou falando de célula primitiva. Então ele transforma a tua célula convencional na primitiva e vai trabalhar com isso, para reduzir o custo computacional que ele vai ter para fazer. Aí ele começa aqui, ó, Trust Radius, começa a dar todos os parâmetros padrões que ele está colocando e te dá uma estrutura. Notem que aqui, quando ele te dá a estrutura, ele coloca aqui um label para esse átomo, que é o átomo 1, átomo 2, átomo 3, átomo 4, e ele coloca um tipo, que é um T ou um F. Todo átomo T, ele é o átomo que você colocou lá, que ele é um átomo reprodutível. E o F é um átomo que surge na estrutura como reprodução desse anterior. Então, dependendo da estrutura, obviamente, você pode ter um átomo que resulta em outros 4 reprodutíveis aqui no sistema. Certo? Beleza. Ele começou, vai te dar aqui todas as matrizes de operação, tá? Então ele te dá as matrizes de inversão, as matrizes de inversão, as matrizes de rotação e os graus de translação que ele está aplicando na tua célula unitária. Transformou o sistema, vai trabalhar aqui agora com o sistema da célula primitiva em cartesiana também. Depois disso, ele lê o teu conjunto de base. Então ele vai te dar o átomo 1, que é um zinco, tem essas posições aqui, né? Enfim, e aí agora ele vai ter aqui os orbitais. O orbital 1s está sendo descrito por esses conjuntos de base, exponencial, coeficiente, os orbitais sp, os orbitais d para esse teu sistema. Para o segundo átomo, ele não faz essa descrição. E isso é uma desvantagem do Crystal, porque você tem que fazer essa conta de cabeça. Tá? Ou usar um script, como a gente tem usado, para fazer a descrição por orbital. O oxigênio, ele vai fazer
Foi mal, gente. Caiu a internet do bloco inteiro. Vocês estão vendo minha tela? Voltou a compartilhar? Estamos vendo agora, Luiz. Voltou já. Beleza. Esse Snow é o nome do cluster de vocês? Não, isso não é o nome dessa máquina. Ah. Cada máquina tem o sobrenome de um personagem. Qual disco que vocês estão usando, só por curiosidade? Ah, eu acho que aqui tá o Ubuntu 2204, eu acho. Eu tenho que atualizar a minha tá no 20 ainda. Cara, aqui vai quando precisar formatar uma delas, aí eu atualizo. Essas máquinas não têm acesso à internet, então eu tenho que pôr o cabo lá dentro do cluster. Por causa do firewall, os nó não têm acesso, só o master tem acesso. Cara, então tem como você fazer uma ponte do nó do Red Node para os outros para ter acesso. É, sim, mas eu tenho que resolver isso no firewall. Pelo menos eu lembro que aqui eu fiz um negocinho assim, aí a internet meio que espalha, né, do Red Node para os outros pela rede. Mas aí tem esse modo Fire. É bom falar com o pessoal da informática, né? Às vezes você precisa instalar um pacote, pô, você tem que pegar, tirar a máquina do cluster para plugar no cabo internet, é foda. Você precisa instalar um pacote, né? Luiz, você caiu de novo, cara? Hum. Tá, gente, vocês estão me ouvindo? Eu falei com o Luiz aqui. Eu vou encerrar a aula de hoje, porque com a internet instável é um pouco complicado, tá? Então eu vou parar a gravação aqui.